capítulo 4. E a partir do versículo 18, vamos fazer menção deste versículo. Lucas 4 e 18. Diz assim a Bíblia Sagrada: E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tome teu assento, adorando a Deus. Eu glorifico a Deus por ter mais uma oportunidade de estar na presença de Deus essa noite com vocês, ainda antes da volta do Senhor Jesus. Já estamos aproximadamente quase uns 40 dias sem pregar, como se diz, meio na reserva e de molho, se recuperando desse Covid, que não foi muito fácil, mas Jesus disse que passaria as águas com nós e pelo fogo também, né? Então, glória a Deus, que quis Ele poupar nós e dar mais uma chance para nós estarmos pisando sobre a terra. Então, eu agradeço a Ele e agradeço os irmãos também, que Junei, que nos convidou, teve esta coragem, e o pastor aqui que foi mais corajoso em dizer para ele que podia. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, que hoje pode estar com nós pela Igreja do Senhor. Os irmãos, número resumidos, mas é assim mesmo. Tem que ser assim por um período de tempo, mas eu acredito que Deus está ouvindo as orações dos seus servos, das suas servas, e já já isto vai voltar à normalidade. É claro que orações Deus ouve sempre, nem sempre Ele responde no nosso tempo. Um exemplo é de Daniel, que clamou a Ele por 21 dias, mas esperou e o Senhor deu vitória a ele. Então, glória a Deus, vamos continuar orando, mesmo que nós não vejamos uma nuvem se levantar do tamanho da mão de um homem. Vamos continuar orando, que já já o sol vai nascer, o sol da justiça vai brilhar ao favor da Igreja do Senhor. Quem está em paz com Cristo, continue em paz. Quem está bem com Cristo, continue tranquilo. Essas coisas que estão sobrevindo não é novidade nem para espanto da igreja. Tudo isso já está escrito na palavra de Deus. E isso será algo que vai acontecer, e muitas outras ainda vai acontecer, porque eu acredito que é o teste final da igreja para ver quem está na rocha, quem construiu sua casa sobre a rocha e quem construiu sua casa sobre a areia. Enquanto eu falo isso, meu corpo se arrepiou todo aqui dentro da igreja. Deus da glória! Glória a Deus. Então que o Senhor ajude nós sempre estar alicerçado na rocha querida. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser rápido aqui, que o tempo voa. Irmãos, fiz menção de uma palavra do Senhor Jesus, voltando um pouquinho atrás no capítulo 4, no início. Aqui Lucas descreve a preparação deste evangelista, podemos dizer o maior evangelista que esta terra, que passou por essa terra, que pisou, palmilhou desta terra. Quem? O evangelista qual ensinou a igreja, ensinou nós, nos deu muitas lições acerca de sermos um evangelista, de ganharmos almas para o reino de Deus. E Jesus, após ser batizado por João Batista, e o Espírito repousa sobre ele,
A Bíblia diz que nesse instante ele foi cheio, foi uma porção dobrada do Espírito que desceu sobre ele. E a Bíblia continua dizendo que imediatamente o Espírito pega ele e leva para o deserto para dar uma lição, ensinar a ele, porque aqui ele estava totalmente 100% num corpo humano, vivendo numa matéria como a nossa hoje. Então o Espírito de Deus repousa e leva ele para ficar no deserto por 40 dias, sendo experimentado, aprendendo como era a vida do ser humano, o que um ser humano viveria, por o que ele passaria, como seriam suas emoções, como seriam suas reações, como seria sua conduta diante das dificuldades. Tudo isso Jesus quis experimentar para saber como é que um ser humano se comportaria diante das adversidades. Então nesses 40 dias ele passou fome, frio, sede, foi tentado, passou tantas necessidades como o ser humano também muitos às vezes passam aqui nesta terra. Isso tudo um preparo para ele dizer e nos mostrar como seria se tornar, como deveria se tornar um evangelista nesta terra, um evangelista ao qual os olhos de Deus se agradasse, da qual os olhos de Deus teria prazer em olhar e investir nele o seu espírito, para que ele se tornasse um ganhador de alma, para que na sua boca houvesse uma verdade. Tudo isso Cristo enfrentou a tentação do próprio adversário, que apareceu a ele, dando uma lição à igreja, a nós, aos evangelistas, dizendo: olha, é possível sim vencer ele, depende da posição em que você se encontra, depende do ângulo que você está olhando para o teu adversário, depende da condição que você se coloca diante dele, é a posição que ele vai se colocar também para te afrontar, é da maneira que ele vai se chegar, pois este adversário qual falo, ele conhece nós bem melhor do que nós mesmos. Às vezes nós não reconhecemos uma pessoa por um olhar, por um gesto que ela faz, mas o adversário, muitas das vezes, a Bíblia diz que ele está ao nosso redor, procurando uma oportunidade. Então, ele está procurando esta oportunidade, ele está nos estudando, cuidando cada gesto, cada movimento nosso. Em cima disso ele trabalha para que nós não se torne aquele evangelista a qual Deus procura e quer que nós sejamos. Alguns dizem que isto é obra do acaso, mas não foi acaso. No dia em que Cristo entra nesta sinagoga, essas sinagogas foram formadas no tempo em que Israel estava disperso, estava no exílio. Então ali estavam distante do templo de adorar a Deus de Israel. Então ali eles formaram grupos e formaram sinagogas e trouxeram isto para Jerusalém. E ali Jesus entra nessa sinagoga e então é alcançado o rolo, o livro, e cai justamente no livro de Isaías, qual Isaías tinha profetizado há milhares de anos, que viria, que nasceria o Messias, e esse era o enviado de Deus, o qual vinha para salvar o homem, resgatar o homem da situação miserável que se encontrava. Isaías estava dizendo: este é o evangelista de verdade, este é o evangelista por excelência. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus abre o rolo e começa a ler então diante dos ouvintes que estavam naquela sinagoga. Aleluia. Glória. E justamente cai esta palavra, que não era para Isaías dizer, nem para nós mesmos dizer esta palavra, não era para nós, era para ele mesmo que ele estava falando, dizendo: porque o Espírito de Deus está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus, aquele que saiu do Jordão e repousou no Espírito de Deus, numa porção grande e poderosa. Aleluia. E ele continua lendo o que Isaías profetizou.
Aleluia. E repousou sobre mim, e o Espírito de Deus repousou sobre mim, pois e me ungiu para curar os enfermos. Isto foi que Jesus recebeu, e para evangelizar os pobres. Não é que eles estavam dizendo que esse Espírito, que esse Cristo, que evangelista, veio procurar só os pobres nas periferias lá da cidade de Nazaré. Não, é o que ele estava dizendo, é os pobres de espírito, aqueles que estão sofrendo, aqueles que a sua alma está gemendo. É esses que Cristo veio procurar. Dá um alívio à sua alma, dá uma paz, uma alegria. É disso que Cristo está falando, que Ele veio trazer alívio ao espírito do homem, que por causa do pecado está distante de Deus e sofre essas angústias, essas aflições que o mundo sofre, que a pessoa que não tem Cristo vive e sofre. É porque o Espírito de Deus, porque sua alma está longe de Cristo, está pedindo uma oportunidade para você chegar a Cristo. E era disso que Jesus estava falando. Glória a Deus. E enviou-me a curar os aquebrantados de coração. Aleluia. Não é aquele que está sofrendo, chorando por uma perca, não. O que Jesus estava querendo dizer é dizer aqueles que estão com o coração quebrado. Porque o que faz? Quando essas pessoas estavam no pecado, vivendo no pecado, quando o ser humano vive no pecado, o coração dele está quebrado, está dilacerado, porque o poder que o pecado tem é fazer com que o coração do homem se parta e cause muitas dúvidas. Então Jesus disse: eu vim para curar, para restaurar aqueles corações que estão quebrados, estão sofridos, que não aguentam mais as aflições desse mundo por causa do pecado. Não é por causa que o mundo está sofrendo por aflição pelos políticos, pelas pessoas, não. O que causa tudo isso no mundo e sobre as pessoas não é o que o governador diz, o que as leis que eles formam diz que causa essa aflição. O que causa aflição no coração do homem e torna o coração do homem quebrado é o pecado, é a distância que o homem se encontra de Deus. Aleluia. E Jesus continua dizendo: e apregoar liberdade aos cativos, glória a Deus, e restaurar e dar vistas aos cegos. Aleluia. Ele não estava se referindo à pessoa fisicamente, ele estava se referindo à pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não entende de nada do que Cristo está falando e traça seus próprios caminhos. E todo homem que faz isso, geralmente o final desse caminho não é proveitoso, não é agradável. Quando o homem traça caminhos para si próprio e tem as suas opções, mais feliz é aquele homem, aquela mulher que entende que Cristo veio restaurar da visão, para que ele enxergue mais além, para que eles tenham uma visão de águia e enxergue distante. É disso que Cristo estava falando para Israel. Queria que Israel enxergasse as verdades de Deus. Eles batiam no peito e diziam que eles é que serviam a Deus. Deus de maravilha. E eles obedeciam o que Moisés tinha deixado para eles. Mas na verdade eles não estavam conseguindo e estavam se distanciando de Deus. E os seus olhos espirituais estavam fechados, vedados para essas verdades. E era disso que Cristo queria dizer a eles. E também pôr eles em liberdades
Glória a Deus. E também pregoar o ano aceitável do Senhor, a oportunidade em que Cristo estava dando a eles, a oportunidade de se chegar a Deus. Era aquele momento em que Cristo estava falando que a cruz ia abrir este caminho que estava fechado entre o homem e Deus. Nós não tínhamos mais chance alguma. Não havia sacrifício algum que fizesse com que nós fosse aceito a Deus mais, a não ser o sacrifício da cruz. Este sim rompeu como que se uma parede de concreto que estava diante do homem e de Deus. Quando Cristo expirou na cruz, o véu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós, seres humanos, temos uma oportunidade de nos curvarmos. Se você dobrar teus joelhos agora aí no banco, ou você começar a orar no Espírito aí na sua mente agora, você pode sair desse lugar e entrar na presença de Deus, pois esse acesso foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Rei da glória! Para curar as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia! Foi este caminho que o evangelista, Cristo, o evangelista por excelência, abriu para nós. Santo de Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória! E Jesus, após todo esse seu trabalho, a sua dedicação de 3 anos e meio pela igreja do Senhor, morre. Então é levado ao céu para estar com Deus, onde era sua morada. E aí então ele deixa a incumbência de este evangelismo ter uma sequência. Aleluia! Aleluia! Bem que os anjos queriam estar no teu lugar. Bem que os anjos nesta noite queriam estar aqui usando essa tribuna. Ele não precisaria de um som como esse. Oh, glória! Aleluia! Mas Deus não quis assim, Cristo não quis, deixou eles no seu lugar a servir a Deus e disse: não é necessário vocês descerem a terra, porque nesses 3 anos e meio por onde eu passei, muitos olharam para as minhas pisadas e estão seguindo as minhas pisadas. Aleluia, Jesus! E Jesus viu que encontraria evangelistas, pessoas que teriam nobre sentimento de ganhar almas. Rei da glória! E aí então, com a conversa, o Pai diz: olha, Pai, sozinho eles não vão conseguir. E de um acordo entre ele, Deus e o Espírito de Deus, resolve enviar o Espírito de Deus para enviar, investir na vida dos evangelistas, dos pregadores, dos ganhadores de alma. Aleluia! Quando o Espírito de Deus sopra sobre eles, enche eles, impulsiona eles a saírem de dentro de 4 paredes. Aleluia! A Bíblia não diz, mas penso eu, que após eles serem cheios, quem sabe nas reuniões de família, aqueles que estavam ali, os 120, quem sabe usavam nas reuniões de família antes de serem cheios para conversar coisas que não eram agradáveis, que não tinham proveito, mas após serem cheios, quem sabe na reunião de família eles diziam: olha, eu encontrei algo e quero que você, mãe, eu quero que você, tio, eu quero que você, meu irmão, experimente o que eu encontrei, o que eu recebi entre os 120. E ali a igreja foi inflamada a se tornar ganhadores de alma. E a Bíblia diz que um pregador, Pedro, naquele dia, numa só pregação, tão cheio do Espírito de Deus, ganha mais de 3.000 almas, se rende aos pés do Senhor. Santo de Israel!
E eu acredito que Jesus, olhando do céu para baixo, junto com Deus, dizendo: Pai, valeu a pena nós investir naquela igreja. O Senhor viu ontem à noite o que aconteceu no evangelista que fugia, que tinha medo, agora cheio. O Senhor viu quantas almas aceitaram o Senhor. Deus da glória. E Jesus investiu nessa igreja. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Quero dizer com isso que para se tornar um ganhador de almas faz necessário ser cheio do Espírito de Deus e ter convicção de que Jesus o chamou, Rei da glória. ter certeza de que Jesus o chamou. Deus. Aleluia, glória a Deus. E Jesus entregou nas mãos desta igreja. Queridos, não dá mais tempo para nós ir adiante, mas aqui nesse texto Jesus usa duas expressões que eu achei tão linda no versículo 27 e 28, que ele usa, aleluia, dizendo a eles: olha, vocês acham que são bons? Aleluia. E usou o exemplo da viúva de Serepta, onde Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês me rejeitaram, vocês não querem minha presença, vocês não querem ser evangelista, vocês não querem ouvir minha voz, então eu vou investir nos gentios, pessoas que vocês não acreditam, não dão nada. Esta mulher era uma mulher gentia, aleluia, e Jesus dizendo para eles: aleluia, vocês não querem, então eu vou investir em outro alguém. Não tinha milhares de viúvas em Jerusalém, ali em Israel, porque Jesus investiu nela, mandou o profeta ir até na casa dela para mostrar para a nação: vocês não querem, eu vou encontrar outro alguém que vai se tornar um evangelista. Aleluia! Não havia tantos leprosos em Jerusalém, havia leprosários, mas Jesus quis dar uma lição e dizendo: olha, profeta, vai, diz a Naamã para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser restaurado. E ele também era um gentio. Que eu quero dizer com isso, santos do coração de Deus, nós, a nossa nação também nós não passamos de gentios, e Jesus investiu bastante nesta igreja. Jesus investiu o seu Espírito para que nós nos tornássemos ganhadores de alma. Quero te dizer algo nessa noite. Não deixe passar isto, para que amanhã não se arrependa ou chore amargamente. Glória a Deus, aleluia. Se você olhar para os Estados Unidos da América, olhar para a Europa, olhar para a Inglaterra, todos eles, lá surgiram os maiores evangelistas, cheios de Deus, inflamados pelo Espírito de Deus. Mas hoje, se você visitar uma igreja em uma desses países que eu mencionei aqui, você vai encontrar igrejas, maiorias fechadas, com meia dúzia de irmãos ali, clamando e gritando, pedindo para que se levante alguém para pregar a palavra de Deus, porque não quiseram dar sequência, desanimaram, prostraram-se e se tornaram uma igreja em ruína. Mas vamos nos acordar para a verdade que foi Cristo que nos chamou, que nos nomeou, aleluia, para ser ganhador de alma. Eu quero que tu fique em pé nesse instante, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus da glória, seja dada aleluia. em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, aleluia. Eu não quero que minha igreja se torne vazia, fria. Eu não quero, porque antes que isto aconteça aqui na igreja, Rei da glória, igreja que eu falo templo, antes que isto aconteça aqui, provavelmente
provavelmente já aconteceu lá na casa, porque a igreja começa nas nossas casas. E não vamos deixar a nossa igreja morrer, se esfriar. Se você até hoje não teve um sentimento de ganhar uma alma, peça para Deus, peça para o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Crente que não tem o sentimento nobre de ganhar pelo menos uma alma durante um ano, tem que voltar, procurar o encarregado e dizer para ele: ore por mim, que eu quero aceitar Jesus de novo. Meu Deus, aleluia. Meu Deus, Santo Espírito feche de teus Deus. olhos, nós vamos orar. Meu amado Deus, Santo Espírito de Deus, estamos diante aleluia. de Ti, Senhor, e eu venho pedir clemência e misericórdia pelas nossas vidas, pela igreja do Senhor. Aleluia. Senhor, eu sei Deus, eu sinto, papai, saudade. que algumas dificuldades estão acontecendo, Senhor, para que Tua igreja não avance. Papai amado, tua igreja dobrada. Mas Deus, eu sei que dentro disso o adversário aproveitou a oportunidade, Senhor, para lançar suas setas malignas, esfriar a igreja, Mas a tua palavra, matar a igreja, meu Senhor. Mas nesta noite, sacode-nós pelo seu Espírito, arranca-nós como igreja do conformismo. uma injeção de ânimo, Anima, Senhor, os crentes quando ir orar durante a noite, para dormir, para levantar, que eles lembrem de uma alma, que eles lembrem de alguém, Senhor. Meu Deus, sara-nos, sara-nos, sara, restaura, cura o coração que está contrito, Senhor, da visão, aquele que perdeu por causa do maldito pecado. Aleluia. Senhor, fortalece os obreiros, Senhor, para se tornar ganhadores de alma. Senhor, ensina-nós e não perdemos a oportunidade aonde estivermos, entre os amigos, entre as reuniões de almoço. Dá-nos graça para falar de Ti. Eu te peço que o Senhor abençoe essa igreja e que cada um crente que está aqui dentro desse templo tenha esta oportunidade de ganhar pelo menos uma alma este ano, para a glória do Teu nome, no maravilhoso nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Resta agradecer a Deus por essa palavra, por o Senhor por vir nos mais uma vez nos ouvir. Vamos pedir esse culto, meus irmãos, vamos começar o segundo período. E que Deus venha abençoar a tua vida, o teu lar, a tua casa, abençoar a tua família. Em nome de Jesus nós pedimos, se Deus é por nós, Quem será contra nós? não tem Deus. Vai em paz, em nome de Jesus.